Oi, minha filha! O primeiro passo que você vai precisar aprender para fazer os seus primeiros bordados é transferir o risco do papel para o tecido. Exatamente assim. Essa técnica que eu vou te ensinar aqui hoje, você vai poder utilizar para transferir qualquer tipo de risco para o tecido. Essa é uma das técnicas que existem de transferência de risco e é uma das mais simples. Então, para você que está começando, esse é o ideal. Você vai precisar do risco, vai precisar de caneta que apaga com calor. Eu tenho aqui vários modelos de caneta, porque eu tenho espessuras de ponta diferente. Então, tenho essa da marca Pilot, que tem a ponta mais grossa. Tenho também da mesma marca Pilot, com a ponta bem fininha. Aí, você vai escolher aí aquela que você gosta mais, né? Pra poder fazer o seu risco. Existem várias marcas diferentes e todas essas canetas que eu tô te mostrando aqui apagam com o calor. Então, quando você passa o secador de cabelo ou o ferro de passar, ela vai sair completamente do seu tecido, o risco. Essa daqui é a que eu vou usar hoje. Essa daqui é uma marca chinesa, né? E ela tem a ponta bem fina, que é a ponta que eu mais gosto, porque a gente consegue mais detalhes com essa ponta. Mas você também pode utilizar um lápis com grafite comum. Esse daqui é o grafite B, que ele também dá para transferir o risco para o tecido. A diferença é que o lápis você não vai conseguir apagar com o secador ou com ferro. Você vai precisar lavar para apagar. Nesse caso, se você for fazer uma aquarela, uma pintura de aquarela, usando tintas para papel, quando você lavar, a pintura também vai ser lavada. Então, eu não recomendo usar o lápis caso você vá fazer uma pintura, tá certo? Mas o lápis também é possível, porque ele também faz o traço e você não precisa traçar muito forte, ele já aparece, ó. Aqui eu tô fazendo traços bem fininhos e ele já tá aparecendo o risco. Você vai precisar do tecido que você vai fazer aí o seu bordado. Aqui no caso, eu vou usar um bastidor de 18 centímetros para esse risco. Então, eu cortei um pedaço de aproximadamente 25 por 25. É o suficiente pra gente fazer esse risco. Até uns 23 centímetros também dá, 23 por 23 também dá. Mas, como eu disse, essa técnica eu tô utilizando para fazer a transferência desse risco, mas você vai poder utilizar para qualquer risco, independente do tamanho. O que eu sempre faço é, eu coloco a medida que eu quero do meu bastidor e eu coloco 2 dedos sempre nas laterais, tanto direita e esquerda quanto em cima e embaixo, e aí eu recorto o meu tecido. Outra coisa que você vai precisar é de uma fita crepe para você fixar o tecido no papel e esse papel na fonte de luz. Sobre a fonte de luz, você tem várias opções de fonte de luz. As mais comuns são a mesa de luz, que aí ela vem, é uma plaquinha fina e ela vem com um botão para você acender e alterar ali os níveis de iluminação, tá? Caso você não tenha essa mesa de luz, porque eu sei que ela tem um preço um pouco mais alto para quem tá começando, você tem a opção de usar uma travessa dessas de vidro. Você vai usar o fundo da sua travessa e aqui embaixo da travessa você vai colocar uma luz, uma fonte de luz. Eu tenho aqui essa luz de emergência, que por muito tempo eu usei assim, colocando a luz de emergência aqui embaixo da travessa e colocava o risco por cima. Mas uma outra fonte de luz que você pode utilizar também, se você não tiver a luz de emergência, pode ser a lanterna do seu celular. E uma outra fonte de luz que é natural é a sua janela. Você pode fixar o seu risco na janela usando fita crepe e com o tecido por cima também fixado com a fita crepe, você vem transferindo e usando a luz do sol, a luz da sua janela. Para facilitar aqui o meu processo, eu vou usar a minha mesa de luz mesmo, que já está aqui pronta para isso. Como eu disse, é importante ter uma fita crepe, porque a fita crepe a gente consegue
fixar o papel na mesa de luz e o tecido também aqui por cima do papel, sem que estrague, porque a gente consegue, ó, remover sem estragar. Então, eu vou fixar em 2 partes. E agora eu vou centralizar o meu tecido e também fixar esse tecido aqui. Mais 2 pedaços de fita crepe e eu vou fixar esticando sempre o meu tecido para que fique bem certo na hora da gente transferir. Vou acender a minha mesa de luz e agora eu vou precisar baixar a minha iluminação para que eu consiga enxergar todos os riscos e para que você também consiga enxergar. Então, eu vou desligar toda a minha luz e vou ficar só com a fonte de luz aqui para eu transferir o risco. Quando a gente faz isso, você já consegue perceber que é muito mais fácil de enxergar esse risco. Agora é só a gente copiar tudo que a gente tá vendo aqui para o tecido. Então, eu vou passando a minha caneta por cima de todo o risco que eu tô vendo. Essa é uma das formas de transferência mais utilizada e é uma das mais simples, só que ela só funciona se o seu tecido tiver transparência. Se o seu tecido for um tecido escuro ou um tecido muito grosso, essa técnica não vai funcionar. E existem outras técnicas para esse tipo de tecido, tecido grosso, tecido escuro. Mas como aqui a gente está usando um algodão cru, que é um tecido que tem transparência, a gente consegue facilmente transferir esse risco para o tecido. Eu vou acelerar esse vídeo para que você consiga enxergar todo o processo e ver depois o resultado final. Finalizado, consegui transferir todo o risco para o tecido. Agora, a gente só precisa colocar esse tecido no bastidor para a gente passar para o próximo passo, que é começar a bordar.